A partir de agora, a Crítica na TV. Delegada pede prisão preventiva do policial militar acusado de matar 2 estudantes em Manaus. E os familiares das vítimas fazem protesto para que o PM seja afastado da polícia. Protesto também de estudantes. Eles vão até a sede da prefeitura pedir melhorias no transporte público da cidade. Você vai ver também choque de ordem no Santo Agostinho. Prédios construídos no meio da calçada são demolidos. João Simões desiste de disputar a corregedoria do TRE e a vaga fica com a desembargadora Socorro Guedes. E ainda, comerciantes aproveitam a tradição religiosa da Sexta-feira Santa para dobrar o preço de alguns peixes aqui em Manaus. Agora, no A Crítica na TV. Boa noite. A desembargadora Socorro Guedes Moura é a nova corregedora do Tribunal Regional Eleitoral. Ela concorria apenas com o desembargador João Simões, que desistiu da disputa. O Pleno do Tribunal Regional Eleitoral escolheu e indicou hoje novos membros para compor a corte do TRE. E como em toda a votação, não faltaram contestações e debates, o que deixou alguns desembargadores irritados. Se todos presentes nós vamos ficar discutindo o critério ou sem critério, quem se sentir prejudicado, ele reconhece, olha, eu fui prejudicado por uma votação, por uma eleição. Mas a principal eleição foi tranquila. O desembargador João Simões, que está deixando a presidência do Tribunal de Justiça, anunciou logo no início que desistia da disputa da corregedoria do TRE e indicou por aclamação o nome da desembargadora Socorro Guedes. Considero cumprida a minha missão como juiz eleitoral e não enxergo nenhum motivo, razão ou justificativa para disputar a vaga, razão pela qual proponho a aclamação da desembargadora Maria Perpétua Socorro Guedes Moura para a vaga. A corregedora eleita, que atualmente preside também a corregedoria do TJM, disse que não pretende disputar a presidência do TRE do Amazonas em maio. Eu não vou disputar com o desembargador Pascarelli. Ele já está no Tribunal Eleitoral fazendo um bom trabalho, então é normal a condução dele à presidência. Nós trabalharemos juntos sim, para fazer um pleito transparente, límpido, com a maior lisura possível, mas eu na corregedoria e na vice-presidência, que lá no Tribunal Eleitoral acumula as duas funções, e o desembargador Pascarelli na presidência. Dia agitado na Câmara Municipal de Manaus. A sessão de hoje foi marcada por declarações polêmicas do presidente da casa. Isaac Tayá apontou até um esquema para beneficiar parentes de vereadores. O dia também foi marcado pela dança das cadeiras entre os parlamentares. Para concorrer às eleições deste ano, Arlindo Júnior deixou a Manaus CUT e reassumiu a cadeira na Câmara. Paulo de Carli aproveitou para se despedir. Ele vai deixar a vaga para Fabrício Lima, que saiu da Secretaria Municipal de Esportes. O clima pré-eleição também trouxe mudanças na pauta de discussões. Segundo a mesa diretora, muitos vereadores estão aproveitando para apresentar projetos de cunho eleitoreiro, como o fim do auxílio paletó, uma verba de R$ 9.000 paga anualmente aos vereadores. O autor da proposta se sentiu censurado. Eu apresento de repente um projeto aqui e ele vem achar, vem me dizer que estou fazendo proselitismo político, propaganda política, porque este ano eleitoral eu não posso fazer isso. Que absurdo! Outra polêmica envolveu o presidente da casa e o vereador Valdemir José. O petista criticou a urgência na discussão da lei que aumentou o salário de funcionários da CMM. Realmente precisaria ter uma participação maior de todos os atores envolvidos, porque eu acredito que com isso nós podemos fazer uma regra mais conveniente para a população. Ele não poderia ter votado, ele tem parentesco dentro da Câmara, eu já falei isso, a mulher dele trabalha nisso, está envolvida nesse assunto, e é um assunto administrativo nosso,
que houve um reajuste de salários dentro da casa sem o comando da presidência, sem a liberação por escrito do presidente, sem estar orçado, sem estar no financeiro, e houve um gatilho de salários aqui dentro da casa sem a participação da mesa. Isaac Tayá afirmou que a lei vai ser mudada e que uma sindicância foi aberta para apurar quem são os responsáveis pelos pagamentos indevidos que começaram em fevereiro deste ano. Implurbe derruba construções irregulares que tomavam conta de uma calçada inteira no bairro Santo Agostinho, na zona oeste de Manaus. Nesta calçada, na Avenida Rio Negro, os invasores só deixaram espaço para parada de ônibus. Mas hoje todas as construções irregulares foram derrubadas. Desse lanche de 2 andares, construído no meio da calçada, nada foi aproveitado. O dono disse que morava aqui há 15 anos. Há 15 dias, eles foram notificados para deixar o local. Eu tenho 6 filhos para criar 6. E aí eu morava eu e minha família. Com a facilidade de se construir nos passeios públicos, eles transformaram aquela venda de ambulante itinerante em fixa, ou seja, construíram um box. Está numa calçada obstruindo o passeio público. E com um fluxo de veículo intenso aqui na Avenida Rio Negro, os moradores denunciaram o Implurbe, que agora nós estamos efetuando a demolição dos boxes em cima do passeio público. O dono desta oficina foi notificado hoje, mesmo depois de mostrar o alvará de funcionamento do negócio e o título definitivo do terreno, ele vai ter de recuar o muro em 3 metros. Ele não achou a decisão correta. Eles teriam que indenizar. Se eles quisessem que a gente tirasse, teriam que indenizar. Entendeu? E se fosse para tirar a minha área, tem que tirar até o final da rua. E a Prefeitura de Manaus diz que vai estender essas ações para outras áreas problemáticas da cidade. No caso da oficina, o proprietário deve comparecer ao Implurbe com o título definitivo do imóvel para que a situação seja discutida. E a Prefeitura corre para implantar o projeto Zona Azul e organizar os estacionamentos na cidade. O edital de licitação para o sistema deve ser lançado ainda este mês. A necessidade de organizar o estacionamento nas vias públicas de Manaus fez a Prefeitura criar o projeto Zona Azul. A ideia é que ele seja implantado ainda este ano. A empresa que vencer a licitação vai explorar o serviço por 15 anos. São 3.700 vagas em toda a cidade. O estacionamento será pago de 8 às 5 da tarde, de segunda a sexta-feira. Com isso, estima-se que a empresa vencedora da licitação arrecade todos os dias mais de R$60 mil. O projeto foi aprovado ainda em 2010, mas só na semana passada o prefeito Amazonino Mendes regulamentou a lei. O Vieira Alves é um dos locais que vão contar com o serviço. Na Rua Rio Mar, alguns estabelecimentos já contam com vagas de estacionamento, mas muitos motoristas acabam parando ao longo do meio-fio. Na Rua Rio Purus, essa prática atrapalha o trânsito, deixando apenas uma via para a passagem dos carros. O Zona Azul vai ser instalado em 48 ruas da cidade e já divide as opiniões. As pessoas deixam o carro aqui para ir para outro lugar e as lojas deixam de vender, né? E por isso eu concordo que é uma boa ideia e que vai melhorar muito o trânsito. A gente já paga tanto imposto, pagar mais alguma coisa, eu acho errado. Estudantes voltam às ruas para pedir melhorias no sistema de transporte público. Eles querem principalmente a volta do pagamento da meia passagem em dinheiro. A concentração foi na Praça da Saudade e, aos poucos, eles foram chegando com bandeiras, caras pintadas e fazendo barulho. Ei, negão, vai pegar busão! Depois seguiram em passeata em direção à Prefeitura na Avenida Brasil, o que deixou o trânsito lento por onde passavam. Na frente da sede do Poder Municipal, os estudantes fizeram uma varredura simbólica da sujeira que eles dizem tomar conta do sistema de transporte coletivo da cidade e aproveitaram para fazer suas reivindicações. Que a gente entende que hoje nós não pagamos a meia passagem, os estudantes são furtados, tendo que pagar um valor de R$1,40 que não representa a meia passagem na cidade de Manaus. Enquanto nossos direitos não forem levados a sério, nós vamos parar as ruas da cidade de Manaus e não vai ser essa é a nossa primeira manifestação, nós vamos ter outras. Para esta estudante, essa é uma situação que pesa muito no bolso.
A gente passa um tempão em filas para poder pagar, para poder comprar crédito para carteirinha. A gente perde tempo, perde dinheiro. Dava muito bem para o prefeito deixar a gente pagar na catraca, que é muito melhor para a gente. Ninguém na prefeitura recebeu os estudantes. Mesmo assim, uma comissão entrou para protocolar um documento com reivindicações. Familiares e amigos dos 2 estudantes assassinados na semana passada fizeram uma manifestação hoje de manhã. Eles pedem mais agilidade da justiça e a prisão do policial militar suspeito dos crimes. Dezenas de estudantes e familiares de Bruno Menezes e Everton Marreiros fizeram uma passeata do centro de Manaus até a sede do Ministério Público Estadual na Ponta Negra. Eles pedem a prisão do policial militar Marcos Pinheiro, que está sendo acusado de ter cometido o duplo homicídio. Que faça justiça, que tem gente passando a mão na cabeça desse cara, desse bandido, que está sujando a polícia. Porque eles não eram bandido, entendeu? Eles eram para estar matando bandido, não pessoas inocentes, entendeu? Que somos nossos filhos. O policial está sendo investigado. Ele foi afastado das atividades, mas continua solto e trabalha na parte administrativa da PM. O pedido da prisão temporária do policial foi encaminhado ao juiz da 3ª Vara do Tribunal do Júri. De acordo com a delegada de homicídios, Cristina Portugal, ele estaria atrapalhando as investigações e poderia, inclusive, destruir provas importantes do caso. Durante os depoimentos, ele chegou a dar declarações contraditórias e levantam ainda mais suspeitas sobre ele. Marcos teria mentido 2 vezes. Uma ao dizer que estava na área na hora do crime para deixar o filho na casa da ex-mulher, fato não confirmado por Josiane. Segundo a polícia, ele também teria lavado o carro na madrugada de segunda-feira, após o desaparecimento de Bruno. Marcas de sangue foram encontradas no veículo. Agora, os peritos investigam se esse sangue encontrado no carro era mesmo de Bruno. O laudo com essa resposta deve sair em 10 dias. O celular da outra vítima, Everton Felipe, também está em poder da polícia, que tenta descobrir conversas que possam desvendar esse crime. Mais uma varredura no sistema prisional de Manaus. Hoje foi a vez da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, no centro da cidade. A revista começou às 5 horas e contou com o apoio da Polícia Militar. Os presos foram levados para o pátio da unidade prisional enquanto os policiais faziam revista nas celas. A PM usou ainda o helicóptero e cães farejadores para ajudar nos trabalhos. Durante a inspeção, que durou 4 horas, foram encontrados apenas 3 celulares e 5 armas caseiras. A cadeia pública, a mais antiga do estado, tem capacidade para 86 detentos, mas abriga cerca de 760. Hoje, 13 internos foram transferidos para outras unidades. Os internos não estavam se submetendo aos procedimentos de revista da Polícia Militar, por isso foram transferidos. A polícia prendeu ontem Anderson Lima, foragido da justiça que cumpria a pena de 13 anos em regime semiaberto por tráfico de drogas. Na casa do traficante, no bairro Lagoa Verde, foram apreendidos celulares, cocaína e dinheiro. Em cumprimento ao mandado de prisão, policiais da Delegacia de Entorpecentes prenderam Mike Jonélio, de 28 anos. Ele é suspeito de comandar o tráfico na área do Prosamin Jefferson Pérez, no centro de Manaus. Na casa do acusado, a polícia apreendeu um veículo. A merendeira Josimeire Carvalho, de 46 anos, foi assassinada hoje de manhã com 6 tiros no bairro Nova Floresta. A família acredita que a morte foi encomendada por um traficante da área, porque a vítima teria feito denúncias à polícia. Um dos suspeitos do crime foi preso e encaminhado para a Delegacia de Homicídios. Termina dia 30 de abril o prazo para a declaração do imposto de renda. Apesar da Receita disponibilizar o programa e que o próprio usuário, o próprio contribuinte poderia fazer a declaração, muita gente não se sente segura. Então, mas tem um motivo, viu? Porque a linguagem do leão não é fácil de entender. Seu Antônio nunca deixou de declarar o imposto de renda. Antes, ele mesmo preencheu o formulário.
Mas quando a obrigação passou a ser pela internet, resolveu pagar uma amiga para o serviço. Ele até já tentou economizar o dinheiro, mas quando acessou o site da Receita... Acho difícil fazer pela linguagem, né? Eu não entendo a linguagem ainda lá da Receita, assim, o que eu devo colocar, assim, o declarar, essas coisas assim, né? Campos como day trade, dívida ônus reais e espólio estão por lá. Mas o que eles significam? O day trade só preenche quem tem alguma ação em bolsa de valores. As dívidas e ônus reais são aqueles empréstimos adquiridos no Brasil ou no exterior. E o espólio é o que um contribuinte recebe de direitos e bens, no caso uma herança. Esse tipo de linguagem geralmente são para aqueles grandes contribuintes, né? Para o contribuinte mediano não há essa, digamos, dificuldade, apenas ele vai preencher aquelas informações corriqueiras, né? Que ele recebeu de pessoas jurídicas, o que ele pagou, por exemplo, para escolas, para faculdades, para médicos ou hospitais. Na hora de fazer uma declaração simples, a pessoa encontra campos que podem causar dúvida. Mas calma! A resposta pode estar mais perto do que se imagina. Na página da Receita existe um manual de imposto de renda pessoa física. Então, aquelas perguntas mais corriqueiras, né, que os contribuintes fazem, então ali é explicado, ele pode acessar. Todo ano o quilo do pescado sobe na Semana Santa. Em algumas feiras de Manaus, alguns peixes chegaram a dobrar de preço. Mas nós vamos dar uma dica para você manter a tradição sem estourar o orçamento. Dona Francisca olha e não compra nada. Ela até gostaria de levar o pirarucu, mas o preço do peixe desanimou a aposentada. 15, de 14, né? Agora é 20, 25. Por conta da tradição católica, a procura aumenta neste período e o preço também. Principalmente dos peixes mais apreciados, como o tambaqui, um peixe nobre que pode ser encontrado por até R$500. Até o popular jaraqui, antes vendido a R$10, 10 unidades, hoje já custa R$20 a mesma quantidade, um aumento de 100%. Costumam subir mesmo o preço, eles costumam. Quem quiser optar pelo bacalhau também vai ter de meter a mão no bolso. Então ele tem um custo realmente mais alto do que os peixes, vamos chamar locais, né? Do que um tambaqui, que a gente chega a vender a R$ 6,90 o quilo, do que a própria matrinchã, o jaraqui, enfim, peixes que são muito mais em conta, a sardinha. Uma opção que pode ser econômica é a tenda do pescado. Criadores de peixe em cativeiro ignoram a necessidade do atravessador e vendem direto ao consumidor um peixe bem mais barato. Uma mãozinha para a dona Nadir, que já garantiu uma posta de pirarucu. Pirarucu, eu achei a diferença maiorzinha que a gente comprar nas outras feiras, tá mais barato, né, com o pirarucu, né? Pelo preço, a gente conta de 20 e tal, aqui eu encontrei de 15. Além da tenda do pescado, que fica na frente da Arena Amadeu Teixeira, caminhões vendendo peixes a preço popular vão circular pelos bairros. Amanhã eles vão estar na Compensa 2, na Zona Oeste, em frente ali ao batalhão da PM. E também na rua Estanave, no São José 2. Na quinta-feira, eles vão para o Tancredo Neves, na Zona Leste, e também para a Expoagro. O feriadão da Semana Santa movimenta a venda de passagens aéreas na cidade. Quem se planejou, comprou com antecedência, garantiu descontos de até 50%. A chance de sair de Manaus para curtir alguns dias de folga. Ainda temos Semana Santa, sim. Você tem preferência pelo destino? Em algumas agências de viagens, a procura por pacotes para a Semana Santa aumentou até 30% em relação ao ano passado. No Brasil, os destinos mais procurados pelos amazonenses são Rio de Janeiro, Alter do Chão e Fortaleza. Fora do país, a procura maior é por passagens para Miami, Orlando e Caribe. E cada vez mais os clientes estão comprando com 4, 5 meses de antecedência. Sem dúvida, o benefício é o preço, né, que a pessoa compra seus pacotes com tarifas bem diferenciadas do que na época da viagem vai comprar, né? Um pacote de passagem e 4 noites no Rio de Janeiro, por exemplo, comprado com 6 meses de antecedência, saía por R$ 1.200. Hoje não sai por menos de R$ 2.000.
O mesmo pacote para Miami saía por $700. Hoje custa mais que o dobro, $1.500. Para quem não se planejou e mesmo assim quer viajar no feriadão, a dica é estudar as melhores datas de voo. Adiar o retorno, por exemplo, pode diminuir o valor da passagem. Procure seu agente de viagem, porque ele poderá encontrar uma viagem adequada para ele, para este período, né? Seja a nível local, seja a nível nacional ou internacional, mas com certeza vai encontrar uma viagem. E essa edição do A Crítica na TV fica por aqui. Para você, uma excelente noite e até amanhã.